Você sabe que eu sou psicóloga, né? Mas tem uma coisa que talvez você não leve tanto em consideração. Antes de qualquer diploma, antes de qualquer formação, eu sou uma mulher real, com uma história real e cheia de cicatriz. E também de muito aprendizado. E como muita gente que assiste esse canal aqui, eu também cresci dentro de um ambiente que eu fui muito cercada por pessoas críticas. E você não tem noção do quanto eu recebi de crítica sobre como eu me vestia, sobre como eu me expressava, o jeito que eu escolhia viver a minha vida. E eu acho que o mais chato disso tudo é que a maioria das críticas que eu sofria vieram de pessoas muito próximas, sabe? Algumas vieram da minha tia, outras de colega do trabalho, de amigas, de ex, enfim. De pessoas que estavam próximas, que eu amava muito. Então, não era tão fácil eu simplesmente me afastar, entende? Só que, ao mesmo tempo, essas críticas, elas me levavam para um lugar emocional péssimo. Porque durante anos da minha vida, essas críticas que as pessoas iam me fazendo, elas foram lidas por mim como conselho. E isso me colocou num local de inadequação, de muita insatisfação com a pessoa que eu estava me tornando. E, consequentemente, me deixaram muitas marcas. E eu sei que talvez você esteja vivendo isso agora, nesse momento. Exatamente por isso eu pensei em criar esse vídeo aqui para te contar 5 mudanças que eu fiz no meu comportamento que me ajudaram a me blindar dessas críticas sem eu me perder de mim e fazendo com que essas pessoas me respeitem como mulher e como pessoa que eu sou. Essa semana eu estava aqui pensando no quanto as minhas relações hoje elas são mais saudáveis, são mais respeitosas. E eu pensei, cara, eu vou dividir isso com as meninas porque eu acredito que você também pode se blindar dessas críticas que tanto te machuca sem abrir mão da tua essência. Mas é claro que é um processo, não é do nada, não é simples e acontece. E eu quero te contar esse processo a partir de agora, como é que eu fiz. E o melhor de tudo que eu acho dentro desse processo que eu fiz, sem briga, sem ficar implorando nada e sem precisar me esconder. Bora entender? Olá, querida, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui nesse canal. Eu sou Raquel Cristina, eu sou psicóloga, é um prazer enorme ter você por aqui. Bem-vinda a esse canal que te desenvolve como mulher e como pessoa. Querida, antes de mais nada, deixa eu te ambientar, né, sobre o que eu vivia, porque você pode estar vivendo as mesmas coisas que eu vivia, coisas muito parecidas aí na sua vida e ainda não conseguiu nomear. O que acontece com essa pessoa aqui? Por muito tempo, lá na minha infância, na minha adolescência, eu sempre me questionei, eu sempre achei que o problema era muito comigo, que eu era uma criança, uma garota inadequada, insuficiente, incapaz, errada, porque não era só uma pessoa que me criticava, era um padrão, uma galera que me criticava, pessoas que estavam ao meu redor, que faziam críticas recorrentes a respeito da minha pessoa. Não era uma crítica, era recorrente. E eu não tô aqui para me colocar no lugar de vítima não, tá? Eu tô te falando do contexto que eu estava inserida. E assim, era tia que achava que tudo que eu fazia era errado, amiga que sempre tinha um comentário sobre as minhas escolhas, tinha uma amiga que até vivia dizendo que eu era doida. A professora da 4ª série que sempre me diminuía e sutilmente ela fazia eu me sentir inadequada em relação às outras crianças, isso eu olhando agora como adulta, tá? Eu tive um ex na adolescência que queria me controlar porque eu era muito estabanada. Eu já trabalhei numa empresa aqui no Rio de Janeiro, onde os meus colegas de trabalho diziam para mim que eu era intensa demais, porque eu olhava para o trabalho como um contrato bilateral. Eu não tinha muito medo de perder o emprego. Então eu falava muito, eu me posicionava dentro da empresa. Enfim, ao longo da minha vida eu fui encontrando várias pessoas que sempre tinham uma crítica para fazer sobre os meus comportamentos. Só que com o amadurecimento, com maturidade emocional, com autoconhecimento, aprendendo psicologia na faculdade, eu fui entendendo que no fundo, todas essas pessoas ao longo da minha vida, elas tinham uma coisa em comum, que era a tentativa de me colocar em caixas que eu não cabia. E não é porque eu sou top, porque eu sou master, porque eu sou foda não, tá? É porque o diferente incomoda as pessoas. Então eu acho que esse é o meu primeiro conselho desse vídeo aqui. Esteja preparada para ser rejeitada
quando você não for igual a todo mundo, quando você não fizer exatamente o que esperam de você. Só que isso que eu tô te falando aqui, eu não aprendi em um dia. Foram anos me sentindo inadequada, me sentindo intensa demais e olhando para tudo isso como um defeito, como uma qualidade ruim. Anos me sentindo esquisita. Eu lembro que eu fiz até um curso de etiqueta, sabe? Para tentar me encaixar e ser uma mulher mais dentro dos moldes. E não tem problema nenhum com o curso de etiqueta. Eu acho que as pessoas precisam se desenvolver, precisam aprender as boas normas, mesmo que eu não queira usar, mas é legal saber. Isso não é o problema. O problema é que as pessoas estavam me convencendo de que ser essa Raquel que eu sou aqui, nua e crua, era errado, era um problema. E aí eu conheci a mágica da psicoterapia. Na minha vida adulta que eu fui conseguir pagar psicoterapia, eu já estudava na faculdade sobre personalidade. E aí eu comecei a fazer terapia e investi muito em autoconhecimento. Aí foi perfeito, né? Porque eu comecei a estudar, refletir e aplicar em mim tudo que eu ensino hoje para as mulheres. E nesse vídeo aqui eu separei 5 atitudes, 5 estratégias que eu considero essenciais, que eu usei e uso muito e que me ajudaram a sair desse lugar de invalidação e me tornar uma mulher que lida muito bem com as críticas. E é sobre isso que a gente vai conversar a partir de agora, para esse vídeo não ficar tão longo, tá? E a primeira virada de chave que eu fiz foi entender que não era sobre mim. E em psicologia a gente chama isso de reenquadramento interno, que significa você mudar a lente emocional e cognitiva com a qual você está olhando para as coisas e para as situações. Deixa eu te explicar isso na prática de uma forma mais fácil para você entender. Imagina o seguinte, você chegou toda empolgada com o trabalho que você acabou de fazer, você trabalhou horas, você caprichou muito nos detalhes, usou suas cores favoritas, e aí você mostra esse trabalho para uma pessoa e ela diz assim, ficou legal, mas esse detalhe aqui ficou meio estranho, você não acha não? E aí, puf, parece que todo o seu esforço não valeu de nada. Você se sente triste, com vergonha, desmotivada de continuar, começa a pensar que não é boa o suficiente. Esse cenário que eu acabei de te descrever é sem reenquadramento interno. Com reenquadramento interno, você muda o jeito de ver a situação para não deixar a crítica entrar como se fosse um tiro no teu coração. Essa pessoa que fez essa crítica péssima, de extremo mau gosto, ela pode estar de mau humor, ela pode nunca ter conseguido fazer um trabalho tão bom quanto o seu, ela pode estar com inveja, ela pode ser uma pessoa a criticar tudo e todos, enfim. Existem várias coisas que podem ter motivado a crítica dela, sem ser de fato que o seu trabalho não esteja bom. E aí acho que já entra um outro ponto que foi de grande virada de chave para mim e na minha vida. Eu entendi que as pessoas críticas falam muito mais delas, das suas próprias inseguranças, do que de verdade sobre a gente, sobre você. A minha tia, por exemplo, hoje como adulta, olhando e avaliando como ela me tratava, eu consigo perceber que ela enxergava um mundo com medo do diferente. Tudo que não estivesse dentro do controle dela, para ela era ameaçador. E eu nunca tive medo da vida. Ela tem muito medo. Então ela quer que as coisas sejam muito certinhas. E eu nunca vou ser essa mulher toda certinha. Lembra que eu te falei que eu tinha uma amiga que me criticava muito, que criticava muito a minha liberdade de ficar com os meninos e nananã? Hoje, quando eu analiso a forma como ela leva a vida dela, eu entendo que ela tem várias prisões internas que impedem ela de viver uma vida que faça mais sentido para ela. Aquele meu ex da adolescência, por exemplo, eu acho que ele me diminuía muito para se sentir maior, entende? Então, eu quero que você faça esse exercício, mas não é um exercício de passar pano para você. Não, é um exercício de você olhar para a realidade dessas pessoas que te criticam e entender que essas críticas que elas te fazem fala muito mais de quem elas são do que sobre quem você é. Vou deixar uma frase aqui para você guardar no teu coração como um mantra. Quando alguém me critica, ela está falando com a lente dela, não com os meus olhos. E isso não é sobre mim. Bom, entendido esse reenquadramento interno, tem um ponto que a gente não pode desconsiderar nunca, porque nós somos mulheres adultas, né?
Nem toda crítica é espelho. Nem toda crítica fala da realidade da pessoa. Existem críticas que são cabíveis e você precisa ter maturidade emocional para se avaliar. E aí a gente já entra na minha segunda atitude, que foi criar um filtro de realidade. E essa atitude foi uma atitude que eu confesso que deu muito trabalho para instaurar em mim, mas ela foi extremamente necessária para que eu não virasse um alecrim dourado, onde todo mundo tinha problemas e eu não, sabe? Então, na prática, o que eu faço até hoje na minha vida, quando eu recebo uma crítica, é: antes de absorver qualquer crítica, eu me pergunto 4 coisas antes. Primeiro, isso é verdade? E quando eu me pergunto isso, eu quero entender se o que aquela pessoa está falando é uma verdade, tá? Segunda coisa que eu me pergunto: vem de alguém que vive como eu gostaria de viver? Por que eu faço essa pergunta? Porque eu sigo muito aquela frase famosa: não aceite crítica de quem não construiu nada. Então eu valido muito como essa pessoa vive para entender se o olhar dela sobre o mundo, sobre as coisas, faz sentido para mim. Terceira coisa que eu me pergunto: foi dito com respeito? E nesse ponto de avaliar o respeito, é porque tem muita gente que faz crítica construtiva no intuito de atacar, de diminuir, de invalidar. E esse tipo de crítica eu nem pondero, de verdade. Se você está me criticando para me inferiorizar, eu não vou ponderar essa crítica. Quarta coisa que eu também pergunto: essa crítica me ajuda a crescer? E essa pergunta aqui, ela fala muito de maturidade emocional, né? Porque nem toda crítica que te dói é porque ela é maldosa. Às vezes ela te dói porque ela toca numa ferida sua. Então, avaliar de uma forma mais neutra se essa crítica te oferece uma oportunidade de você aprender alguma coisa. Porque sim, é muito possível, tá? E o que é mais legal desse filtro de realidade que eu criei? É que ele me fazia ser uma pessoa que pensava muito a respeito antes de eu dar uma resposta. Então, automaticamente, ele me tornou uma mulher menos impulsiva, menos agressiva dentro dos meus relacionamentos. Porque enquanto eu estava fazendo esse filtro, eu não dava resposta nenhuma. Mas, se essa crítica que a pessoa fez não passasse por esse filtro, eu entendia ela como um lixo emocional e não absorvia. Aliás, eu tô falando do passado, mas é até hoje, tá? Eu avalio a crítica por esse filtro. Se eu entendo que não passou pelo filtro, eu entendo como lixo emocional e não absorvo. E tem uma analogia que eu falo muito para as minhas pacientes e eu vou dividir com você, que é a seguinte: talvez faça muito sentido. Preste atenção numa coisa. Se você vai lá numa feira que vende legume, verdura e tudo mais, e tem um feirante gritando o seguinte: 3 bananas por R$10. Eu tenho certeza que você vai parar e pensar: eu gosto de banana? Tem banana em casa? Esse preço da banana tá bom? E se as respostas forem não, você vai seguir tua feira sem estresse. Então, querida, com as críticas é igual. Se não serve para você, segue tua feira. Agora a gente vai para a terceira atitude que eu tive e vou te falar. Essa é uma das minhas mais favoritas, porque parece que eu fico com superpoderes, de verdade. Eu comecei a imaginar uma parede invisível entre eu e a pessoa que está me criticando. E assim, funciona muito, a gente está falando aqui de distanciamento emocional, ou seja, eu vejo, mas eu não absorvo. A pessoa fala e não me afeta. E isso é muito bacana. Vamos imaginar aqui uma situação para você entender na prática. É como se você estivesse dentro do banco, né, vendo alguém discutir com o gerente. Você escuta o que está sendo dito, você vê o que está acontecendo, mas você sabe que não é sobre você. E vou te falar, isso não é frieza, tá? Isso é inteligência emocional, isso é o distanciamento necessário que você precisa para preservar a tua saúde mental. Como eu te falei, em psicologia a gente vai chamar isso de distanciamento emocional, de distanciamento cognitivo, que é uma habilidade que te ajuda a regular as tuas emoções. E esse distanciamento vai te ajudar a perceber que você não é os seus pensamentos e, mais do que isso, ele também ajuda você a entender que a crítica que o outro faz sobre você não é de fato sobre você, é sobre ele.
E sim, dá para você observar o outro te criticando sem precisar reagir naquele momento e sem absorver como se fosse uma verdade absoluta, que eu acho que é o mais importante aqui. Então, da próxima vez que alguém vier com uma crítica que não passou pelo teu filtro da realidade, você vai se permitir olhar, observar, entender o que ela está fazendo sem absorver. Isso é treinamento. E quanto mais você treina, mais forte você fica. Então começa a aplicar ontem na tua vida. A quarta atitude que eu tive, ela fala muito de eu me validar. Eu tinha problemas com isso. Eu entendi que eu precisava ter e usar a minha autoafirmação. Sabe aquela bússola interna que te guia? Essa atitude fala muito de você desenvolver isso na prática. Eu lembro que eu comecei a me blindar muito por dentro através da autoafirmação, depois de eu entender que as pessoas críticas, parece que elas farejam a nossa insegurança. Mas quando a gente tem clareza do nosso valor, elas perdem esse poder de te ferir, de me ferir com as críticas. E aí, eu lembro que eu dizia muito pra mim, eu tô usando esse vestido porque eu gosto muito dele, eu adorei quando eu fui comprar. Meu cabelo tá bonito, independente do que vão falar, eu tô satisfeita com ele. Então eu desenvolvi alguns mantras assim de autoafirmação, sabendo do meu valor, para eu conseguir me posicionar e a crítica não me atravessar. É esse nível que eu quero que você chegue na sua vida. As pessoas estarem criticando e você tá tão conectada com as suas verdades que a crítica não fala sobre você, fala sobre ela. E tem mais uma coisa que eu quero falar com você sobre esse tópico, que eu já ia até passar para outro, mas eu quero falar para você, com você na verdade, para que você consiga afirmar coisas que fazem sentido e que essas coisas sejam importantes para você. Porque só assim você vai parar de buscar a validação dos outros, validação externa. E quando você não busca essa aprovação, a crítica fica pequenininha, entende? Na verdade, quando a nossa validação vem de dentro, a crítica bate, mas não entra, tá? Era isso. A quinta atitude, ela dá muito trabalho, nem todo mundo aqui tá pronto. É um processo, mas é totalmente possível e necessário. Eu tô falando de você colocar limites com afeto, com firmeza, mas eu tô falando de você se dizer: eu me respeito e espero que você me respeite também. Eu lembro que no início dessa questão minha de colocar limites, porque era a minha dificuldade, a minha maior dificuldade era colocar limites sem gritar, sem brigar e comunicar com clareza todos os meus incômodos, aquilo que eu estava pensando e sentindo. Por isso que eu tô te falando que é um processo. Porque essas pessoas aí, por serem muito próximas, muitas vezes a gente trabalha e se relaciona com o medo de desagradar, com o medo de quebrar as expectativas. E aí a gente vai muito para as extremidades. Ou se cala ou explode. E aí foi um processo na minha vida trabalhar essa coisa de falar de forma assertiva. E aí, querida, você pode usar frases do tipo: eu prefiro que você não comente sobre isso. Eu me sinto desrespeitada quando você fala assim comigo. Esse tipo de comentário que você acabou de fazer não me ajuda. Essas frases têm um poder absurdo, apesar de serem simples. E o mais curioso é que você vai perceber que ao longo do tempo é que essas pessoas que nunca te respeitaram, ela vai começar a recuar quando você começar a se posicionar. Algumas vão até te pedir desculpas. Eu lembro de uma das ceias aqui, acho que foi uma das últimas ceias que teve aqui em casa, essa minha tia que vivia me arrasando, ela falou assim pra mim na hora de ir embora no dia 25, me desculpa qualquer coisa. Querida, essa é a prova que limites funcionam sim, mas é um processo. E antes disso eu fui lida várias vezes de forma pejorativa, abusada, faladeira, grossa, mas depois deles me rejeitarem tanto essa nova Raquel, eles aprenderam que ela veio para ficar, que ela queria ser respeitada, sem desrespeitar ninguém. É só eu sendo quem eu quero ser. Eu tenho esse direito. A vida é minha. Se apropria disso também, tá? E eu quero muito que você comece a colocar limite nas pessoas com as quais você convive.
E se você tem dificuldade de fazer isso na prática, comenta aqui que eu já faço um vídeo sobre como colocar limites sem culpa. Eu crio ele para você. Eu trago bastante ferramenta, estratégia da psicologia, para que você consiga começar esse teu processo de colocar limites no outro. Porque se alguém for invadir aí o seu terreno, você vai colocar limites. Então você tem que começar a colocar limites emocionais e físicos nas pessoas. Bom, eu acho que eu falei as 5 maiores atitudes que de fato eu vivi e vivo dentro dos meus relacionamentos na minha vida. E vou te falar, todas elas me ajudaram muito a me blindar para críticas, para observar e analisar e entender onde é que vale a pena colocar limites quando necessário. E talvez você esteja vivendo isso agora, estou te falando isso desde o início do vídeo. Talvez você esteja convivendo com alguém que te invalida, que faz você duvidar de si. E eu sei na pele o quanto é ruim isso. Só que já dá para você começar a se blindar hoje. E não necessariamente você precisa cortar laços com essas pessoas. Eu costumo dizer que é totalmente o contrário para as minhas pacientes. Você não precisa cortar laços. Você precisa fortalecer os seus laços internos e comunicar. E eu falando assim, né, parece que foi fácil, mas não foi. Essas 5 estratégias, essas 5 atitudes que mudaram a minha relação comigo mesma, com o meu passado, com as pessoas, elas foram processo. E foi um processo com muita estratégia, com muita técnica da psicologia. E se você hoje também quer transformar essas atitudes que eu compartilhei aqui em hábitos reais na sua vida, e nesse momento você ainda não consegue pagar e investir em psicoterapia, eu preparei um e-book terapêutico com muita pergunta de autoconhecimento, com muito exercício da psicologia, que eu uso aqui no meu consultório para você aplicar no seu dia a dia e ter muito mais instrumentos emocionais para lidar com as críticas que você recebe. Ele está bem completinho, ele se chama Manual da Blindagem Emocional. E é como se eu tivesse aí do seu lado, te ajudando a construir uma blindagem emocional de dentro para fora, sabe? Para que você consiga lidar com essas pessoas, fazendo com que elas te respeitem e a relação de vocês se torne mais saudável. O link está aqui na descrição. Eu tenho certeza que ele vai fazer muito sentido para você, que ele vai te ajudar muito a lidar com as críticas de uma forma mais assertiva. E o melhor de tudo, né? O valor dele é super acessível, então não perde essa oportunidade de se desenvolver de uma forma profunda e mais possível, já que você não consegue pagar com psicoterapia. O link dele está aqui na descrição, dá uma olhada lá, que eu acho que faz sentido para você. E nós estamos chegando ao final desse vídeo, foi um prazer gravar ele para você. Eu sinto que todas as vezes que eu gravo um conteúdo falando das minhas experiências, das minhas vivências, falando que como uma psicóloga é uma mulher real que lida exatamente com as coisas que você vive, vocês gostam muito. Então já curte ele para eu saber que você gosta de conteúdos assim, onde eu trago a minha experiência e a minha vivência, tá? Até porque não é do nada que eu resolvi falar sobre esses temas que eu falo aqui. A maioria deles eu já vivi na prática, na pele. Exatamente por isso eu acho que eu tenho um lugar duplo de fala, de vivência e de técnica, né? E eu gosto muito de mesclar esses dois lados para trazer humanização, porque eu sou uma mulher real, porque eu também sinto que você se identifica mais. E se esse é o seu primeiro vídeo aqui nesse canal, eu vou te pedir para se inscrever nele, porque todos os dias eu tô aqui postando conteúdos, vídeos que vão te desenvolver como mulher e como pessoa. E comenta aqui nos comentários se esse vídeo fez sentido para você. E deixa a sua curtida, porque essa é a minha métrica, essa é a minha ferramenta de avaliação. Quanto mais curtidas tem, eu entendo que o vídeo foi bom, porque você assistiu até o final, você deixou sua curtida. E eu entendo, caramba, as meninas estão gostando do conteúdo, vale a pena criar mais. E aí eu vou me motivando, me inspirando ainda mais, tá? E beijo no teu coração, até o próximo vídeo.